Deus Espírito Santo. Nós estamos num momento como esse, dando a nossa abertura ao nosso 19º dia de jejum, não é mesmo, Elivelton? Nós estamos firmados na rocha que é Cristo e nós estamos extremamente agradecidos pelo Senhor, porque Ele nos deu uma elevação espiritual, um tempo de intimidade, um tempo de comunhão, e o Senhor tem nos dado direção, o Senhor tem trazido luz, clareza, revelação, um nível de espiritualidade onde ouvir ao Senhor, estar com o Senhor, tem sido tremendo e poderoso. Olá, Sueli, olá, irmã Maria, bênção de Deus, Sorail diz, glória ao Senhor Jesus. Vamos falar com o Pai. O texto básico hoje é Efésios capítulo 6, versículos 10 e 12, da página de número 139 de nosso livro de devocional, escrito pelo pastor Wilson, nosso pastor da Vinha São Paulo. Vamos estar falando com o Pai neste instante. Querido Deus, nós te agradecemos. Sim, meu Senhor, te agradecemos pela semana, te agradecemos porque chegamos na sexta-feira, te agradecemos por esta noite que nos deste, o ar que respiramos, a saúde que nos tem concedido, a força, a disposição, a fé, a coragem, a determinação para estarmos sempre impulsionados, olhando, enxergando a obra da cruz do Calvário, sendo contemplados pelo Senhor, amados pelo Senhor, afagado pelo teu doce e querido alento. Sim, meu Pai, porque o Senhor tem sido a nossa fortaleza, é a nossa fortaleza. Estamos abrigados, nós estamos escondidos no Senhor e na força do seu poder. Muito obrigado e obrigado mesmo. A nossa gratidão aos céus. Nós sabemos perfeitamente que sem o Senhor nada somos neste mundo. Oh, quanto carecemos. Quanto necessitamos de Ti. Pai, abençoa todos quantos adentrarem a esse ambiente de fé, estarem neste ambiente de comunhão, mas também, meu Pai, a todos os nossos irmãos em todos os lugares, em diferentes partes deste mundo, que se aplicam para buscar ao Senhor, amar a sua presença. Um coração voltado a Ti, reconhecendo a eternidade, entendendo de que o Senhor é Deus, sendo, ó Deus, tocado pelo Teu amor, pela riqueza dos céus, a manifestação da Tua bondade. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te rendo graças e eu creio nesta oportunidade aqui, neste tempo que estamos aqui, o Senhor manifestará o cumprimento da Tua palavra, a manifestação da Tua glória, os Teus dons estarão fluindo. Sim, meu Pai, momentos de cura, de milagre, de libertação, de transformação, o maior milagre da vida, que é a salvação dos perdidos. O Senhor é um Deus presente. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Aleluia. Como é bom servir ao Senhor. Olá, Thelma, tudo bem com você? Como que vai? Bênção de Deus, aleluia. Como é bom servir ao Senhor, como é bom estar na presença do Senhor e desfrutar daquilo que Ele tem nos dado. Você sabe que horas que agora? Você já despertou alguém? Você já mandou esta live para alguém? Você já falou para alguém? Vamos estar com o pastor, não é mesmo, querida Silvia? Vamos falar com Deus juntamente com o pastor. Vamos para o nosso tempo de devocional. Vai compartilhando, vai comentando. Na medida que você dá o glória a Deus e aleluia aí, eu sei que você está presente. E aí a gente vai estabelecendo esse diálogo, interagindo. Estamos juntos em Cristo Jesus. Amém? Pois bem, reinando sobre demônios e doenças, você já imaginou, você já parou para refletir de que isto está à sua disposição, à minha disposição, reinar sobre demônios e doenças? Cara, é tremendo isso, isso é poderoso. Eu me apaixonei por esse tema. Achei ele assim tremendo. Tremendo, tremendo. Porque, olha, nós aprendemos a reinar sobre a nossa vida pessoal, o nosso autodomínio, e entender que Ele habita em nós, a obra do Calvário aconteceu, fomos resgatados, salvos, redimidos, e isso fluiu na nossa vida, isso aconteceu na nossa vida. Então, eu sei perfeitamente o que eu posso ou não posso fazer e o que me dá, de fato, a manifestação da presença. Então, eu vou reinar e, num processo de abnegação,
pessoal para poder alcançar para conquistar, para alcançar este êxito, para tornar-me um vencedor. Aí eu olho para dentro da minha casa. Então eu sou o sacerdote do lar, a Silvia é sacerdotisa do lar, os filhos de fato cumprindo a missão, a função, eu me identifico que cada um exercendo o seu papel, nós estamos reinando e interagindo com a Trindade e vivendo exatamente esse processo da manifestação. Então, irmã Clarice, olha só que coisa preciosa. Depois nós temos o reino do Senhor que foi estabelecido por Cristo e a partir de nós, o Senhor Jesus Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da ruína, do juízo e nos tornando cada vez mais parecidos com o irmão mais velho, o amor de Deus sendo manifesto, nós vamos manifestando este amor para a vida das pessoas e nós vamos então reinando dentro deste ambiente de proclamação. Nós vamos reinando dentro do próprio corpo de Cristo, que é a igreja, enxergando exatamente o espaço do qual nós estamos inseridos. E nós vamos expandindo esta obra de fé. E agora a igreja, ela tem um papel, que é a manifestação dos dons. A igreja precisa de alcançar os povos não alcançados, doutora Marília, irmã Marília, com esta autoridade, com esta unção. Então, reinar sobre doenças e demônios é algo que está à nossa disposição. É o ato da fé. É a fé que provém de Deus. Isso é precioso, isso é poderoso. Veja bem, Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, é um texto que nos aponta exatamente para o campo da batalha espiritual. Você fez o curso de maturidade no Espírito? Se não fez, faça. Se já fez e não consegue ter esse domínio, volte a fazer o curso de maturidade no Espírito. Vá humildemente para o cursão, entende? Vá fazer o trilho do vencedor. Você vai entender, a partir dos princípios de revelação da palavra, como você vai andar no Espírito e tornar-se um vencedor. O reino se toma à força. A salvação, ela é gratuita. Então, o esforço pessoal nos leva, de fato, ao alcance do galardão e exercer o domínio e reinar. Efésios 6, versículos 10 a 12, o apóstolo São Paulo, escrevendo à sua amada igreja, ele diz exatamente o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então não é ser fortalecido na academia, no braço da carne, com suplementos alimentares, não. É no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, ele disse assim: olha, estou dando instruções e orientações porque assim ele o fez para a igreja. E ele iniciou o texto bíblico dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Tainá, bênção de Deus para você, minha querida. Olha só, nós fomos elevados. E versículo 20 do capítulo 1, que eu mencionei o versículo 3, o Senhor colocou exatamente uma coisa muito preciosa para os nossos corações. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, ele veio habitar em nós. Então, a força, o poder de Deus foi concedido a nós. Essa euxosia, essa autoridade, ela foi concedida mediante a obra da cruz. E o Senhor fez tudo isso, e nós nos tornamos um só com Ele. Isso é poderoso. Portanto, Paulo chega nesse momento que elevou a igreja acima de todo o principado, de toda a potestade. Ele iniciou no capítulo 1, trazendo exatamente esta efusão. No versículo 8 do capítulo 2, ele diz, olha, que nós alcançamos a salvação pela graça, e não pelo esforço da carne, porque isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então ele retirou toda e qualquer situação de ordem humana para prevalecer a obra do Senhor. Quando ele chega aqui, ele diz, quanto ao mais, entende? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele está dizendo, coisas físicas. Apesar de ter pegado a linguagem que os soldados da época, que o povo da época
estava acostumado, porque o soldado utilizava exatamente esta instrumentalidade que é humana, mas ele estava agora apontando para algo que era divino. Por isso ele dizia, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz, revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas não era uma luta física, não era uma luta humana. Ele diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Por isso que não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Aleluia, louvado seja Deus. Consegue entender? Você está numa dimensão que é uma dimensão hoje espiritual. Ela não é física, ela é espiritual. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes em Cristo Jesus. É tremendo. Quando nos distraímos e esquecemos de olhar para a eternidade, além de perdermos o rumo, pois ela é promessa divina para mim e para você, também perdemos o foco de quem verdadeiramente são os nossos inimigos. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, como isso aqui traz alegria e fortalece o nosso ser. Se você não tem esse livro, eu recomendo. Procure adquiri-lo, entre em contato conosco ou com o seu pastor e tente que faz parte da nossa vinha e você vai, de fato, estar vivendo isso. Afinal de contas, o Senhor tem nos dado como que de presente o privilégio e a oportunidade. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Nós estamos exatamente aqui hoje, no 19º dia, e vai encerrar no domingo, mas você pode adquirir o livro Reinando sobre Demônios e Doenças, é o que nós estamos fazendo aqui neste momento, nesta devocional. Nós não podemos perder o foco. O nosso foco é a eternidade. Nós não podemos ser distraídos com as coisas terrenas. Porque os nossos inimigos, eles com certeza se levantam para nos destruir. E aí não há como você reinar e vencer. Você vai perder a batalha, porque você vai ficar olhando para as circunstâncias, para os problemas, para as adversidades, para as situações que são terrenas. Então, para reinar, nós precisamos vencer os verdadeiros inimigos. E às vezes você fica discutindo com a esposa, com o esposo, com o filho, olhando para a doença, preocupado, querendo saber a causa e como que é isso, entende? Se deu certo, se não deu certo, não. Brigando com o cabelo, brigando com o corpo, com o peso, não se distraia com essas coisas. Ter cuidado faz parte, mas você tem que estar no Espírito de Deus, no ambiente da oração, da comunhão, da contemplação, de estar com o Senhor. É por isso que você está aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu me alegro muito com tudo isso. Deixa eu prosseguir aqui na leitura contigo. Para reinar, precisamos vencer os verdadeiros inimigos, que são, como dito no texto acima, as potestades, os principados e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Assim como as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, versículo 3. É exatamente no mesmo lugar que lutamos e precisamos reinar. Não haverá reino exitoso se não destruirmos os nossos inimigos nessas regiões. Aleluia, isso é poderoso, não é? Então, você tendo consciência da sua identidade, de que você se tornou filho, de que você foi lavado, redimido pelo sangue de Jesus, de que você foi banhado pela capa da justiça, está coberto, que Deus olha para você, vê em você Cristo, o Senhor está de fato lhe enxergando, o diabo, por sua vez, que é o pai da acusação, que é o pai da mentira, que é o pai da culpa, ele se levanta para fazer com que você esteja atrás da árvore, mas o Senhor já retirou você de trás da árvore, porque o Senhor lhe chamou. No que o Senhor lhe chamou, ele simplesmente mostrou o cordeiro imolado. O Senhor, mediante a obra do Espírito Santo, fez com que você tornasse filho e revivesse. O Espírito estava morto para Deus, mas reviveu. Então você precisa de enxergar isso. Então você se enxergando como filho amado, como filha bendita,
acalentado por este Deus, ele olha para você, ele vê Cristo. O diabo, por sua vez, faz as acusações, mas Cristo diz assim: eu já paguei o preço, eu já verti o sangue, eu já regenerei, eu já comprei esta vida. Ela não pertence mais ao inferno, ela pertence ao reino do Pai. Ela tem de fato em si, na sua essência, o DNA da eternidade. É isso que você é. Você se tornou filho, você se tornou filha, você é amado pelo Pai. Ninguém pode lhe arrebatar das mãos do Criador. Então vamos avançar, porque nós estamos no mesmo nível. Isto é nas regiões celestiais que nós não estamos mais aqui nesta terra. Daqui nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos passando por aqui. O nosso reino é a eternidade, a nossa visão é a eternidade, o nosso propósito é a eternidade. Vamos pisando serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada nos fará mal algum. Nós poderemos beber coisas mortíferas, nós podemos até mesmo pegar em serpentes, nada nos fará dano algum. Nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós estamos para falar em línguas estranhas, que é a língua dos anjos, em línguas celestiais. Nós estamos exatamente revestidos, como Lucas 24, 49, vestidos novamente. A nossa vestimenta, ela tem a melhor, a maior, a mais cara etiqueta, que é a etiqueta celestial, a etiqueta do Espírito Santo. Então nós vamos com essa autoridade, nós vamos com esta ousadia, com essa determinação. Aleluia! Por isso o apóstolo Paulo diz para vestirmos a armadura divina, para guerrearmos, a fim de vencer a luta. E vencer é reinar. Aleluia! E depois de permanecermos inabaláveis, ninguém pode lhe demover. Você está na rocha que é Cristo. Você se tornou uma coluna no reino. Você se tornou exatamente uma referência no reino. Ah, pastor, mas olha as minhas circunstâncias, olha a minha situação. Queridos, eu sempre coloco como referência, dentro dessa minha caminhada de fé, a senhora minha mãe. A irmã Milka, ela, com todas as debilidades, as dificuldades e os problemas existenciais na sua jornada, na sua história de vida, analfabeta, e teve uma simplicidade, num ambiente extremamente hostilizado, que não vem o caso eu estar aqui mencionando agora, mas ela fez de mim um pastor. E há mais de 4 décadas eu vivo proclamando o Evangelho. Então, minha querida irmã, saiba que o reino de Deus se estabelece mediante aquilo que Deus quer fazer através de você. Há um efeito do qual você não tem noção onde isso pode chegar, quantas vidas pode ser alcançada. Reinar é exercer de fato o domínio, é ter consciência do que Deus é em você e do que você é em Deus, e você avançar, vencer e tornar-se inabalável. Não pense que por trás das suas guerras, sejam elas quais forem, não está cheio de resistências demoníacas. São os demônios que nos resistem, e por isso tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Tiago dizem para resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós, pois sabem que carregamos o poder de Deus. Diante disso, os demônios não podem nada, absolutamente nada, contra o poderoso nome do Senhor Jesus, e nosso Senhor e Salvador sobre todas as coisas. Tiago, capítulo 4, versículo 7, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao versículo 9. Ambos, exatamente, eles conviveram com o Senhor. Tiago, irmão do Senhor. Pedro, aquele no qual o Senhor Jesus Cristo investiu de forma maciça e pesada na vida dele. Ambos, eles estavam lá, conforme Lucas, capítulo 10, Mateus capítulo 10, quando Jesus enviou os seus discípulos, ele deu a eles o poder e a autoridade. Aleluia! Aleluia! Marcos capítulo 15, nós encontramos exatamente o Senhor Jesus Cristo dizendo, versículo 16, "Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo." Aleluia! Este ato da proclamação. E ao colocar isso, Jesus falou para os discípulos que ele estaria no nome dele, expulsando demônios.
operando maravilhas, sinais, prodígios. Aleluia! Se beberem, isto é, se alguém der a vocês alguma bebida mortífera, não lhes fará dano algum. Pegarão em serpentes. É o caso de Paulo na ilha de Malta, quando curou o sogro de Públio de uma febre terrível. Aleluia! Isto é, o milagre de Deus esteve presente. Paulo estava em direção a Roma. Ele foi picado por uma víbora e todos estavam aguardando que Paulo viesse a falecer, mas ele estava convicto e reinando. Ele simplesmente jogou aquela víbora que estava grudada em suas mãos, ele jogou no fogo. Aleluia! A víbora morreu e as pessoas ficaram aguardando que ele caísse morto, porque era uma víbora venenosa. Instantaneamente ele seria simplesmente tomado. Não, ele simplesmente repreendeu aquele mal no nome do Senhor Jesus. Eu tive um pastor que me batizou, Joaquim Bento de Oliveira. A sua família está lá ainda no norte do Mato Grosso, prosseguindo. Tem uma filha que é casado com um primo, né, eles são pastores, mas esse pastor me dizia que no tempo do sertão do Mato Grosso, ele então foi colocado numa emboscada e ele estava, né, no auge do seu ministério, e esse pastor Joaquim Bento dava o testemunho público para a gente, é um negócio muito bonito, e disse que os seus algozes deram para ele água, porque ele estava com muita sede. Você sabe que Mato Grosso faz muito calor, o centro-oeste é quente, então deram-lhe para ele água com veneno. O pastor Joaquim Bento diz que ao beber a água, e o caboclão não bebe degustando, ele ingere mesmo. E ele estava com muita sede e ele bebeu água e a água estava envenenada. Quando ele caiu aquilo no estômago dele, sentiu, né, o fígado reagiu. E aí ele sentiu o amargo, ele sentiu o veneno, ele disse que caiu de joelho, começou a orar, a clamar. Diz que os poros foram simplesmente responsáveis de eliminar todo o veneno. E os caras ficaram aguardando que ele morresse. E ele não morreu. Aleluia. Haja vista que muitos anos depois ele me batizou. Aleluia. Como sinto saudade do pastor Joaquim Bento e de suas lindas experiências com Jesus. Está à nossa disposição o poder de Deus, porque está em nós o poder de Deus. Aleluia, aleluia. Pois bem, quando Jesus estava partindo disse para pregarmos o evangelho e multiplicarmos discípulos, que é reinar, mas antes nos orientou a esperar para sermos cheios do Espírito de Deus. Foi exatamente isso que vimos no capítulo anterior. Não há reinar sem poder manifesto. Entenda que esta palavra, nós estamos agora na página 141, esta palavra, ela está em Atos capítulo 1, versículos 4 a 8, vamos lá. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai escreveu pela sua exclusiva autoridade. Mas, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e confins da terra. Aleluia! Bom, eu quero só dizer para você de que de Jerusalém para cá nós estamos nos confins da terra. Aleluia! E nós fomos alcançados. Aleluia! Depois de cheios deveríamos pregar, e os sinais de que estamos reinando seriam a manifestação da presença. Você já entendeu, né?
Então, a presença precisa de ser manifesta, e para que a presença seja manifesta, nós precisamos de estar cheio, e para estarmos cheios, nós precisamos da oração, nós precisamos da palavra, nós precisamos do congregar, nós precisamos da comunhão, nós precisamos de interagir com os céus, nós precisamos de permitir sermos ministrados, de ministrarmos, de estarmos aliançados e abraçados com o reino. E o Senhor em nós, Cristo em mim, tudo acontece. Aleluia! Pois bem, Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, o pastor já mencionou mais de uma vez isso aqui para você, tá? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Se impuser as mãos sobre os enfermos, estes serão curados. Aleluia! Esses são os sinais que o nosso reinar ministerial está avançando da forma como Deus quer que avance. Então, as diretrizes, os caminhos, o rumo, Deus já estabeleceu para nós. Não fica nenhuma dúvida que expulsar demônios é reinar a maneira de Deus, quando lemos o que Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículos 20 a 23. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aleluia! É muito importante neste texto, que fica claríssimo que quando o reino de Deus chega, o poder se manifesta contra os nossos inimigos, que são os demônios. Veja que curar pessoas é expulsar demônios. Não são apenas algo mais. Que seria bom que acontecesse, que nós tivéssemos o tempo todo essa consciência. Tive uma dor de cabeça, tive uma dor no corpo, estou com algum mal estabelecido em qualquer órgão do meu corpo, ou eu presenciando na vida dos filhos, dos netos, da esposa, ao invés de sair correndo para o hospital ou correndo para a farmácia buscar medicamentos, eu me posiciono e eu digo, não vou, antes de qualquer coisa, eu não vou permitir que a presença de Deus não se manifeste. Eu vou olhar para esta enfermidade. Volto aqui a dizer para você, o pastor Joaquim Bento me deu uma outra orientação, isso era muito interessante. Eu estou falando coisas dos meus 15, 16 anos de idade. Então, o pastor, ele disse que a netinha dele estava passando mal. E naquela época, sertão do Mato Grosso, ele disse que não tinha medicamento e que tinha que andar muito para poder conseguir medicamento. E aí a criança chorando dentro de casa. E ele disse que sentou, porque já tinha ajoelhado, já tinha orado, mas ele sentou e manteve-se em oração. Ele disse, Deus, enquanto eu não ver a cura, eu não paro de orar. Enquanto a minha netinha não for curada, eu não vou demover a minha fé. Eu estou aqui aguardando. E no colo da mãe e da avó, a criança para lá, ela para lá e para cá, e a criança chorando, e ele orando, ele orando, ele orando, ali sentado no canto dele. Ele fez uma vigília, ele clamou, ele repreendeu, ele viu o milagre acontecendo. Oh, Deus maravilhoso, fui forjado neste ambiente de fé. Fui movido por esta fé, fui tomado por esta fé. Cresci neste ambiente de fé. Amei muito tudo isso, vivo muito tudo isso. Eu creio no poder de Deus, eu creio no milagre de Deus, eu creio na unção de Deus, eu creio naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E no nome de Jesus, o inferno tem por obrigação de nos respeitar. Nada pode nos deter, porque aquele que está em nós é mais poderoso.
Aleluia, aleluia, não ajunta, espalha. Eu preciso do poder de Deus, eu preciso da unção de Deus. A tua casa precisa da unção, a tua vida precisa da unção, a tua família precisa da unção, teu ambiente de trabalho precisa desta unção. Você precisa de ter plena convicção de que o Senhor está contigo. Ele é o teu Deus, é a tua fortaleza, é a tua torre forte. Ele está dando-lhe poder e autoridade para expulsar esses espíritos de enfermidade, espírito de desarmonia, de contenda. No teu coração tem que ter paz. Você tem de fato que estabelecer o diálogo entre marido e mulher, entre pais e filhos. O diálogo é algo necessário, mas entenda, no Espírito de Deus, com o coração aliançado com o Senhor, voltado para o Senhor. Você olhou para o mal, repreenda o mal. Tem alguém enfermo? Opa, impõe as mãos. Ministre a unção com óleo, repreenda o espírito da enfermidade, creia no milagre do Senhor, creia no poder do Senhor, não se incline para prestar adoração à enfermidade, do tipo, eu tenho esta enfermidade, não, ela está no meu corpo, mas não me pertence, não faz parte da minha vida, não diz respeito a mim. Este corpo será glorificado por ocasião do Senhor Jesus, este corpo foi vendido sob o pecado, este corpo para ele não tem jeito, mas no meu espírito habita um Deus todo-poderoso, e conforme Isaías 53, versículo 4, Jesus cravou na cruz do Calvário toda a enfermidade também. Aleluia! Estes males que afligem o corpo fazem parte de Gênesis 3:17. Por tua causa a terra foi amaldiçoada, mas nós temos exatamente que por um homem entrou o pecado no mundo, disse Paulo, e por outro o pecado saiu. Portanto, em Cristo, a força do pecado foi embora. Nós estamos em Cristo Jesus, ele habita em nós, ele está em você. Creia nisso, tenha esta convicção, não fique displicente, não fique olhando de um lado para outro, desesperado, amargurado, entristecido. Eu esqueci de tomar o meu remédio, eu tenho que tomar o meu remédio, eu tenho que comprar o meu remédio, eu preciso de um santo e glorioso remédio que é a palavra de Deus, eu tenho que crer naquilo que está escrito antes de qualquer coisa. Não estou aqui sendo irresponsável, dizendo para você que você não deva tomar medicamento, mas eu estou mostrando para você Mateus 6:33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, busque primeiramente a presença do Senhor, fale com o Senhor, tenha a revelação do Senhor, seja cheio do Espírito de Deus, seja movido pelo Espírito de Deus, creia naquilo que Ele pode fazer e está fazendo através da sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Com a presença do Senhor, você tem exatamente o acréscimo. Você vai reinar a partir da presença. Você vai reinar sobre os demônios, vai reinar sobre as enfermidades, vai reinar sobre as doenças. O diabo tem por obrigação de te respeitar. Ele tem por obrigação, porque você tem em você o nome do Senhor Jesus. Você dá ordem, ele tem que simplesmente sair do caminho. Ele já é um destruído, ele já é um derrotado. Ele não é absolutamente mais nada, ele não é páreo para o Jesus que habita em você, para aquele que foi para a cruz do Calvário. Sim, o Senhor já o venceu. Entenda perfeitamente, o Senhor está em você. Há algo poderoso e precioso na sua vida. Aleluia! Põe a mão sobre o alto da tua cabeça. Receba aí em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu oro para que o espírito de autoridade, de ousadia, de determinação, o Espírito Santo esteja sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Eu imponho as mãos sobre a minha cabeça e a outra mão eu levo exatamente em direção à cabeça, entende? A vida do meu irmão, da minha irmã, que ele seja agora ministrado. Se existe doença neste corpo, que essa doença seja repreendida. Se existe uma confusão mental, que haja clareza, que haja paz, que o Senhor manifeste unção de cura. O Senhor repreenda todo o espírito de enfermidade, o Senhor repreenda todos os principados e potestades. Está declarada a unção, a bênção, o poder, o milagre de Deus sobre a tua vida. Tenha experiências com o Senhor, permita Deus ministrar em você. Pai, olha para esta casa, todos os espíritos que se alojaram, se aninharam, estão aí trazendo exatamente esta opressão, esta confusão, esses dilemas, este espírito do vício que tem causado males para a família.
Deus, este espírito de incredulidade, esses demônios que têm amarrado estas vidas, em nome de Jesus, nós repreendemos. Nós estamos, meu Pai, edificando o teu reino, uma igreja fortalecida, uma igreja instruída, uma igreja aparelhada, uma igreja que crê no Senhor e vive a força do seu poder e sabe quem é o Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus, seja bendito do Senhor, seja amado por Deus. Creia perfeitamente, o seu reinar está exatamente com a sua identidade, com a presença manifesta de Deus, com o amor de Deus sobre você. Aleluia! Eu creio nisso, eu creio nisso, eu vivo isso, eu me identifico com isso, eu sei quem é Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Olá, Carol, bênção de Deus, bênção de Deus. Aleluia! Não é mesmo, irmão Elivelto? Não é mesmo, Tainá? Silvia? Aleluia! Glória a Deus! Receba a unção, receba poder, seja tomado por esta força celestial, pela presença manifesta deste Deus vivo e todo-poderoso. Aleluia! Aleluia! Você é tocha nas mãos de Jeová, você é fogo puro nas mãos daquele que pode tudo. Você é pedra viva, aleluia! Creia nisso. Ninguém, Sofia, pode lhe deter todos os dias da sua vida. Teu ambiente de trabalho é bênção, teu ambiente de escola é bênção. Na tua rua as pessoas te conhecem, sabem quem você é, porque você tem fogo de Deus, unção de Deus. Labareda viva, sai queimando, ardendo na unção de Jeová. Ninguém pode te segurar. Porque quem te sustenta é o Senhor, está na palma das mãos do Senhor, sendo levado por Ele de uma parte para outra. O vento sopra, nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, mas sim são aqueles que são nascidos no Espírito, tomados do Espírito, nasceram de novo, que não têm aliança com o mundo, mas que têm a eternidade dentro de si, que têm pacto com Deus que pode todas as coisas, que vive na direção da eternidade. E a glória do Senhor lhe é manifesta. Tenha a bênção de Deus, tenha o poder de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lucas 10, 19. Voltaram com alegria os discípulos e dizia: Senhor, pelo teu nome até os demônios se vos sujeitam. Jesus olhou para eles e disse: olha, não vos alegrei pelo fato de até os demônios se vos sujeitarem, mas alegrai-vos antes, por vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Aleluia, aleluia, fomos salvos, estamos reinando no Senhor, estamos na condição de embaixadores do reino, representantes da eternidade. Louvado seja Deus, aleluia. Pois bem, nós passamos o tempo aqui, né? 6h38 já, meu Deus do céu. É um assunto bom por demais, por demais. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, além de compartilhar, avise os irmãos às 12 horas, Pastor Jonatas, como ele mesmo diz, Pastor Jonatas na área. Aleluia, louvado seja Deus. Receba uma palavra às 12 horas com o Pastor Jonatas. E daqui a pouco, o pastor está saindo, Elivelto, saindo para estar com os irmãos lá em Recife, né? Daqui a pouquinho, a Silvia já preparou ali, vou comer o meu cuscuz, meu mingau de aveia, tomar o meu cafezinho e estamos indo para Recife, visitar os irmãos da GVC Recife, estar com vocês. E no domingo de manhã, nós vamos visitar João Pessoa. Aleluia! Vamos lá ver os nossos irmãos, as nossas irmãs. Glória a Deus. Um abraço, bênção de Deus, coração no Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e mantenham-se firmes. Domingo, no nosso encerramento do jejum. Domingo, nosso encerramento do jejum. Uma grande festa, uma grande festa. Aleluia, louvado seja Deus. Nossa gratidão, por uma vez mais, ao pastor Wilson, pela inspiração. Esse livro veio realmente de uma forma muito maravilhosa, abençoadora, abençoadora. Gratidão mesmo, louvado seja Deus. Um beijo no seu coração, até logo mais.
Aleluia. Louvado seja o Senhor.